santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, yeah, yeah. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, queridos. Bom dia. Bom dia. Esse é o dia que o Senhor já fez para nós. E esse louvor estava dizendo, né, que tudo vem de ti, Senhor, e tudo é para ti. Tua é a glória, Jesus. E nós queremos declarar, Deus, a tua grandeza, a tua bondade, a tua fidelidade, Pai, nesse dia. Como é bom saber que nós estamos aqui reunidos, não é, para meditar nas palavras do Senhor, as palavras que o Senhor orientou ali a Moisés há tantos anos atrás, aos nossos antepassados. E essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, e é nessa palavra, Deus, que nós queremos meditar nessa manhã de domingo. Já te agradeço, Pai, pela tua presença aqui, Deus, pelo teu Santo Espírito, que nos ensina todas as coisas. Nós temos a unção daquele que nos ensina todas as coisas. Que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor esteja trazendo paz na nossa mente para receber, né, da boa semente nessa manhã. Abençoa cada um que está aqui nessa sala, cada pessoa que vai ver esse vídeo depois, Deus. Eu oro para que o Senhor esteja conduzindo pessoas a clicarem ali nesse vídeo para assistirem, para serem tão abençoados como a gente está sendo, domingo após domingo. Deus, obrigada por essa ferramenta. Eu oro aqui pela internet, por tudo isso, né? Que o Senhor coloque a sua boa mão e que o Senhor nos ajude aqui nesse estudo de Êxodo 13, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, amados. É, a semana passada, né, foi um estudo maravilhoso, o estudo de Êxodo 12. A gente viu o capítulo 11 também, mas o capítulo 11 era só uma introdução, né, assim, era meio que uma continuação do capítulo 10 e uma introdução do que viria no capítulo 12. Ele estava ali nesse meio. Mas realmente, assim, esse capítulo 12 de Êxodo, a semana passada, me impactou muito. Eu fiquei revendo o meu próprio vídeo. Eu fui ver de novo, apegando-se ali gravado, e eu achei maravilhoso, assim, como Deus, ele costura tudo, né? Como a primeira Páscoa, que o capítulo 12 ele falava da primeira Páscoa, dos israelitas, não é? Como essa primeira Páscoa a gente é simbolizada até hoje, né? Nos dias de hoje, e a gente, ela apontava tanto para Jesus. Meu Deus, eu fiquei emocionada com isso, com esses detalhes, né? Dos pães sem fermentos, das ervas amargas, a gente viu lá no capítulo 12, só recapitulando aqui, de toda forma.
só reforçando, a gente faz a gravação no YouTube, então o YouTube Anglicana ZN está lá, o vídeo você pode assistir de novo, você pode mandar para alguém que você queira que escute, que, né, que seja tocado pela palavra de Deus. Então, a gente viu em Êxodo 12, né, a preparação ali para a Páscoa e também a 10ª praga. A gente terminou aí as 10 pragas do Egito, a gente veio domingo após domingo aí falando dessas pragas, de como elas atingiram ali o povo, né, Egito, o povo egípcio, praga que feriram os animais, feriram a lavoura, né, a agricultura, feriram as casas deles, enfim. Mas essa daqui, né, fez feridas e tudo mais, mas essa 10ª praga era a praga da morte dos primogênitos, né? E aí a gente viu na semana passada como o povo israelita foi, de certa forma, protegido, né, pelo Senhor. Eles deveriam sacrificar um cordeiro, quem lembra, sem mancha e sem defeito, né? Maravilhoso. E ali estarem juntos em família, celebrando aquela Páscoa do Senhor. E quando os filhos perguntassem por que que a gente está fazendo isso, né? Aí a gente diz, foi o dia memorável, um dia memorável, o dia em que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, de mais de 400 anos, 430 anos de escravidão. Eles foram libertos pelo Senhor, né? Então, aquela Páscoa, lembrar aqui a morte daqueles primogênitos do povo egípcio, né? E, e como eles foram protegidos, né? O sangue do cordeiro protegiam as suas casas, o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus nos protege, né? E aí a gente viu todo o significado das ervas amargas, que traz a lembrança da amargura que eles viveram, a questão dos pães sem fermentos, né, que traz a questão aí da pressa, não era um pão que demorasse ali dias, né, para ganhar aquele fermento, então tinha essa questão da pressa deles de saírem ali do Egito, mas também a questão do pão sem fermento, né, o pães asmos, aqueles pães sem contaminação, porque o fermento ali, naquela época, era uma levedura, né? A gente viu, era como um fungo, e que ele fazia inchar, inflar, ele ia contaminando aquela massa. E aí traz a ideia da pureza do povo de Deus, a pureza que Deus quer que a gente tenha sem contaminação de pecados, né? Então, e aí a gente terminou aqui o Êxodo 12, e a gente viu que eles fizeram tudo isso, né? Se prepararam realmente. E aí a gente vai agora para o capítulo 13 de Êxodo, Êxodo 13. Então você já pega aí o seu café, vai se preparando, pegue sua água, deixe sua Bíblia aí, porque no final a gente tem uma participação especial de cada um de vocês aqui nos comentários, nas dúvidas também, né? Mas eu vou só pegar o gancho aqui do último versículo do capítulo 12, que é o versículo 50, que diz assim, ó: todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Que maravilha, né? Naquela mesma noite em que houve aquela morte dos primogênitos, né? Deus ali liberta o povo do Egito, daquela escravidão. E a gente viu também que a Bíblia fala em 600 homens fora, sem contar mulheres e crianças. Então, imagina a quantidade do povo que saiu, que foi liberto ali no Egito, para uma terra prometida, que era a promessa de Deus a Abraão, lembra? Então, eles iam agora
para essa terra prometida. E a gente vai ver aqui, a partir desse capítulo 13 de Êxodo, os primeiros passos desses israelitas para essa terra prometida, para a liberdade, né? Eu gosto muito de um versículo de Gálatas 5:1, que ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos submeta mais a um jugo de escravidão, não é? E antes de começar aqui o capítulo 13, eu queria só dizer assim para vocês imaginarem aí, né? Aquele povo, ele tinha sido escravizado. Ele estava ali no Egito há mais de 400 anos, 430. Então tinha toda uma cultura dos egípcios, toda aquela adoração aos deuses, aos falsos deuses, que Deus nas pragas, né, tem o objetivo de ir destruindo, destronando cada um desses deuses do Egito. Mas a gente vê que eles estavam ali aculturados. É como assim, eu estava aqui pensando hoje, poxa, eu vou fazer 8 anos que eu estou nessa empresa que eu trabalho agora em janeiro. Quer dizer, existe toda uma cultura da empresa que está na minha mente. Tem uma forma de trabalhar, uma forma de gerenciar. Então, eu estou nessa cultura, eu vivo ali no meu dia a dia. Imagina você passar 430 anos numa cultura, não é? Onde aquele povo tinha tantas coisas ali que eram contrárias ao que Deus tinha para o povo israelita. Então, eles agora estavam livres, né, da escravidão, mas o Egito precisava sair deles, né? A cultura egípcia precisava sair deles. Então a gente vai ver aí que é uma jornada realmente, é um processo, né? Então vamos lá, Êxodo 13. O que é que Êxodo 13 fala? No versículo do 1 ao 12, Êxodo 13, ele vai falar da consagração dos primogênitos, né, dos israelitas. Do versículo 13 ao 16, ele fala sobre o resgate, né, desses primogênitos. E aí, depois do 17 ao 22, do final, fala sobre aquela nuvem de glória, né, nuvem de fogo, que orientava e protegia ali o povo de Deus. E essa parte é muito linda. Eu não sei se você é do. Eu sou do Ministério de Intercessão desde, né? Desde que eu era pequena. Mas, assim, eu sempre ouvia isso, né? A nuvem seguia. O povo, né, tinha uma nuvem para proteger a noite e uma nuvem para proteger do sol durante o dia. Então, a gente escutava muito isso, né? E a gente vai ver. E quando eu li aqui nesse capítulo 13, oh, meu Deus, que lindo. Mas vamos seguir aqui. Eu vou ler aqui, vou lendo aqui com vocês. Êxodo 13, vamos lá. Capítulo 1, né? Versículo 1. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, mas não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então Moisés disse ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Aleluia, né? Aleluia. Deus é um Deus animado. Deus queria que o povo comemorasse, celebrasse essa saída, né? Mas aí Deus começa aqui a dar instruções do que eles deveriam fazer. Primeiro, consagrar todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, né? Diz o Senhor. E ele diz não somente os homens, mas também os animais, né? E aí, no contexto bíblico, os primogênitos, eles têm uma importância significativa no povo de Deus. A gente vai ver muito isso. O primogênito, não é? O primogênito, ele tinha aquela questão de dar continuidade à parentela, né? A família, a linhagem da família, o filho homem, o filho primogênito, né? Então, tinha uma relevância, uma importância muito grande, né, ali para o povo de Deus. Isso era muito significativo, né? Eles eram considerados os herdeiros principais
e líderes da família, né? Representando toda a família e o seu futuro. A gente vê isso. é, na questão daquela viúva, né, do azeite. Eu não coloquei aqui, mas eu estou me lembrando, e aí eu vou colocando, depois vocês veem. Quando ela só tem ela e um filho, e o profeta vai visitá-la, né? E ela diz: Olha, eu só tenho pão e farinha para comer hoje, e amanhã a gente vai morrer. Então, e aquele filho era o primogênito, ela não podia tirar a comida da boca daquele filho para dar ao profeta, né? Mas ela assim o fez em uma atitude de fé, né? A gente vê ali a questão de Ruth e Boaz, que eu acho linda essa história, né? Toda a preocupação de Noemi, ali a sogra, em encontrar alguém da família, né? Do filho, algum parente para que desse continuidade, que desse é, a linhagem, né? A linhagem ali daqueles primogênitos e tantas outras passagens aqui que a gente vê como isso é importante, né? E aí, mas a gente viu aqui em Êxodo já uma palavra de Deus que ele fala que nós somos como o primeiro filho dele. Aquele povo ali hebreu era como o primeiro filho dele, né? Como o primogênito dele ali, né? E mais na frente a gente vê Deus trazendo o seu filho unigênito, o seu primogênito, como resgate por todos nós, os primogênitos, né, também com ele. Então, é muito importante isso. Mas vamos lá. Seguindo aqui, né? Além disso, a última praga no Egito, né, que foi a praga da morte dos primogênitos do povo do povo egípcio, né? Que resultou na morte dos primogênitos, foi um ato significativo, né, que demonstrou o poder de Deus e a importância dos primogênitos na estrutura social e religiosa. E, em contraste, os primogênitos dos israelitas foram poupados e consagrados a Deus, reforçando o seu papel especial dentro do povo de Deus. Deus disse: consagre a mim, né? Consagre ali, né? E, e desde hoje a gente vê que existe, né? Ao oitavo dia eles são circuncidados, né? Já existia a circuncisão. Então, além da circuncisão, eles também são consagrados, apresentados no templo, né? E consagrados. Lembra de Ana, que foi entregar Samuel ali, consagrar Samuel, né? E hoje a gente vê as pessoas, né, consagrando ali o filho quando nasce, menino ou menino hoje, né? E eu acho tão lindo quando o pastor levanta assim, faz aquela, se consagrando, né? Aquele bebê a Deus, porque todos nós, mulheres, homens, somos consagrados, devemos ter nossa vida consagrada ao Senhor, né? E aí Moisés diz: comemorem esse dia, comemorem, porque vocês saíram da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa, né? E aí vamos seguindo aqui o nosso estudo. E aí, no versículo 8, no versículo 8, seguindo aqui, ele vai dando as orientações, né, de como eles vão fazer, né? Eu vou ler aqui com vocês, vamos lá. O versículo 4. Neste dia, no mês de Abib, né, que para nós é como se fosse março, abril, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde mana leite e mel, vocês deverão celebrar essa cerimônia nesse mesmo mês. Então, Deus está dizendo ali, olha, consagre os primogênitos e celebrem, né, todo mês essa Páscoa. Lembrem, façam isso como um memorial. E aí ele está dizendo, né, do pão sem fermento, façam isso. E ele diz assim, ó, no versículo 8, neste dia, cada um dirá ao seu filho, assim eu faço pelo que o Senhor fez por mim, quando eu saí do Egito. Isso lhe será como um sinal em sua mão e um memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o tirou do Egito com mão poderosa. E eu queria trazer uma explicação aqui para a gente sobre esse versículo 9, né?
Talvez vocês perguntem, como é que é isso? Isso será como um sinal em sua mão e um memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Deus queria que aquele povo sempre se lembrasse, gente, tudo que a gente está falando aqui, a gente vê várias vezes. Deus quer que você passe isso de pai para filho, de filho, do filho, do filho, para todas as gerações, como um memorial do que Deus fez no Egito. Gente, o que Deus fez no Egito foi com mão poderosa. Ele fez sinais e maravilhas. Ele libertou aquele povo. E isso era para estar na sua testa, como não só aqui na testa, né, assim, de forma escrita, mas na sua mente como lembrança e na sua mão, tudo que você fizer, o seu trabalho, você vai estar lembrando. Eu estou aqui porque o Senhor me livrou lá do Egito, o Senhor me deu liberdade, né? Mas eu fui pesquisar sobre isso e eu vi que existe uma tradição antiga, né? É, sobre essa questão do manter vivo na testa e na mão, né? É, e eu vou ler aqui para vocês, né? O versículo 9 ele destaca essa importância de manter a lei de Deus sempre presente, simbolicamente, né, como um sinal na mão e um memorial na testa, porque a palavra do Senhor, e para que a palavra do Senhor esteja sempre em seus lábios, né? Os judeus, não significa que os judeus, eles escrevem nas testas e nas mãos, assim, os versículos, literalmente, né, vamos dizer assim. Mas eles têm uma prática chamada tefilim, ou filactérios, né? Que são pequenas caixas de couro. Eu fui pesquisar isso, viu? São pequenas caixas de couro que contêm pergaminhos com os versículos da Torá, incluindo partes, né, de Deuteronômio ali e Êxodo, né? Então, eles têm alguns versículos ali que são amarrados com tiras de couro nos seus braços, veja, e na cabeça, durante as orações matinais dos dias úteis. Então, existe uma tradição do povo judeu, né, que eles escrevem esses versículos, né, da Torá lá, alguns. Eu tenho até aqui, Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, Êxodo 13 e tal, enfim. E aí ele escreve e coloca na caixa, numa caixinha, né, e amarra na cabeça e no braço, né, eles fazem isso. Então, essa prática é uma forma de cumprir literalmente a instrução bíblica, de manter a lei de Deus como um sinal na mão e o memorial na testa, né? É uma tradição muito importante no judaísmo, tá, gente? Muito importante e simboliza a ligação constante com Deus e os seus mandamentos, né? Mas aí eu vou chegar aqui, porque a gente sai da antiga aliança, a gente vai para a nova aliança, a gente vai dar um salto, e eu vou só pegar aqui, esse mesmo versículo 9 eu peguei na versão, eu estou lendo sempre para vocês aqui, eu sempre uso a versão NVI, mas aí eu peguei esse versículo numa versão NVT, e eu gostei dessa versão, porque ele diz assim: essa festa anual, o versículo 9, tá? Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa, né? Esse é o versículo 9. Mas aí, pulando para a nova aliança, a gente chega lá e a gente vê que isso é uma prática judaica, uma tradição, né? Aliás, do judaísmo, né? Uma prática do judaísmo. E a gente vê que Jesus, em Mateus 23, eu vi essa palavra, filactérios. Eu vi essa palavra. Então, vamos lá. Mateus 23, Jesus está falando para os fariseus daquela época. E aí ele começa assim, olha, 23:1, ele diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedecem-lhes e fazem tudo o que eles. Aí Jesus disse: obedeçam-lhe, dizendo para os discípulos: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam.
Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, né? Então Jesus está aqui dizendo: olha, os fariseus, eles fazem os seus filactérios. Eles amarram, fazem a caixinha, botam os versículos lá, amarra na testa, amarra no braço, mas eles não praticam o que eles pregam, né? E o que Jesus está ali nesse capítulo 23, é confrontando isso aí, dizendo: olha, não façam discípulos aquilo que eles fazem. Aqui é para a gente ter a nossa lei, a lei de Deus no nosso coração. Não só alguns versículos, mas e nem só no ombro, no braço, na testa, mas no nosso coração. A nossa circuncisão é no coração. A nossa aliança é uma aliança com Jesus no nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser vivida, não só falada, né? Não só falada, não adianta eu saber todos os versículos se eu não coloco em prática na minha vida. Então, Jesus estava chamando a atenção, olha, eles faziam isso, era uma tradição judaica, né? E os fariseus faziam isso, mas com vocês deve ser diferente. Vocês não devem amarrar versículo na mão, no ombro, né? Nos post-its, na geladeira, no notebook aí. Coloca no teu coração. Pratica o que você fala, né? Isso que Jesus espera de nós, né? Não apenas conhecermos a palavra, as leis, né? Mas a gente está numa nova aliança. Nós fomos resgatados não pelo sangue de um cordeiro, um animal, né? Mas o próprio Deus que se fez carne. Então, vamos seguindo aqui, gente, vamos seguindo aqui. Então, eu vou pular aqui para o versículo 12. A gente está em Êxodo 13, 12. Diz aí: separem para o Senhor, primeiro, né, nascido em todo o ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. E aí o versículo 13 diz, né, resgate um cordeiro, toda primeira cria, de novo, ele está falando isso, né? E resgate também todo primogênito entre os seus filhos. E aí o versículo 14, que era nele que eu queria chegar. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, diga-lhes: com mão poderosa nos tirou do Egito, na terra da escravidão. Deus sempre está lembrando isso. Olha, se lembre, se lembre. Não é simplesmente, como a gente vê muito hoje, sacrifício de animais, sacrifício até de crianças, gente. É como se fosse um ritual, algo assim. Não, não é sem propósito. Não é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente consagre e que a gente viva diante dele. E não que a gente vá matar um animal ou alguma coisa e fazer sacrifícios por aí, porque o sacrifício de Jesus já foi completo, já foi suficiente. Você não precisa matar galinha preta, você não precisa matar pombo, matar no seu. Você não precisa de sacrifício de animais. O sacrifício de Jesus foi perfeito, foi completo, foi suficiente, não é? E a gente deve se lembrar disso. Olha, eu já fui escravo, meus antepassados, mas hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre, né? E aí Deus vai dando essas instruções para eles, para dizer, olha, os primogênitos lá no Egito foram mortos, né? Os primogênitos dos egípcios naquela época foram todos mortos, mas o Senhor livrou os primogênitos dos israelitas, porque houve um cordeiro sem mancha e sem defeito que Deus providenciou como substituto. O cordeiro foi o sacrifício, o cordeiro foi o substituto, né? Então, os primogênitos lá no Egito dos israelitas não morreram porque foi providenciado um cordeiro naquela época, lembra? O cordeiro tinha que ser sem mancha, sem defeito, e ali eles ficaram em família e sacrificaram e ficaram ali, e o sangue desse cordeiro protegeu eles do anjo da morte que passou matando todos os primogênitos do povo egípcio, mas eles foram livres, né? Então, o versículo 16 diz que isso será um memorial para vocês,
né? Isso será como um memorial. E aí eu queria trazer aqui para vocês Colossenses. Colossenses, o versículo 1. Eu vou ler aqui do 15 ao 20, porque eu queria ler só o 16, mas eu não consigo, vocês me conhecem. Então eu vou ler do 15 ao 20, porque é perfeito aqui, não precisa nem de explicação. Olha o que diz aqui, falando de Jesus Cristo. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Aleluia, né? Aleluia. Cristo é o primogênito dentre os mortos, né? Ele é o primogênito e com ele todas as coisas são reconciliadas por meio do seu sangue. E aí vamos seguindo aqui, né? O nosso a nossa leitura. A nossa leitura. Agora eu vou chegar no versículo 17. Deus tirou esse povo, o povo está ali caminhando, né? Vamos comigo aqui, ó. Desperta você que dorme aí, vamos lá. Então, o povo está caminhando ali com Deus, dando os passinhos, né? Rumo a quê? Rumo a uma terra prometida, uma terra onde mana leite e mel, mas uma terra também onde habitava os filisteus, os jebuseus, os não sei o quê, Deus já, todos os zeusos aí, né? Era uma terra que já tinha povos ali habitando. Mas aí vamos lá. Versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito, né? Então existia um caminho mais curto, mas aquele povo ia se defrontar com guerras. E aqueles filisteus que ali moravam eram um povo experiente em guerras. E Deus ali protegeu o seu povo, porque pensou, o povo está liberto agora, quando chega lá, que se defrontar com guerra, ele vai querer voltar, né? Deus não só conhecia os filisteus que ali estavam, que era um povo guerreiro, forte, mas conhecia o povo que ele estava libertando, o povo hebreu. E como Deus conhecia esse povo, né? Mas aí o que é que Deus faz? Vai levar eles, né? O versículo 18 diz: o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar, né? Mas Deus escolhe um caminho maior, vamos dizer assim, mais longo, e não um caminho mais curto, porque aquele caminho mais curto talvez levasse eles à perdição, a voltar para o Egito. Mas Deus leva eles para outro caminho, o caminho do deserto, né? No caminho do deserto. Então, a gente, só um parênteses aqui, gente, nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil. Nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil. O bom mesmo é a gente ser guiado para onde Deus nos quer levar, né? E aí o versículo 19 diz aí que Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Isso está lá em Gênesis 50. A gente já leu isso aqui, né? Que José fez esse pedido aos filhos de Israel. Ele disse: olha, quando Deus tirar vocês daqui, José já sabia, né? José já sabia que eles iam sair um dia. E aí, depois de tantos anos, isso está acontecendo, gente. Moisés cumpre isso. Moisés leva os ossos de José. Moisés não conheceu José, tá? Porque isso aí já tinha passado gerações e gerações.
mas chegou aos ouvidos de Moisés de alguma forma que existia um cara chamado José no Egito e que fez tudo aquilo lá, a história de José. E aí Moisés, então, leva os ossos dele. Que coisa mais linda, meu Deus do céu, né? Imagina a alegria de José. Ai, meus ossos saíram daqui. Mas aí vamos lá para o finalzinho aqui. O versículo 20 ao 22, eu vou ler todo aqui para vocês. Os israelitas partiram então de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Então eles ali já estavam, Etã significa porta do deserto. Eles estavam à porta do deserto, eles acamparam à porta do deserto. E aí o versículo 21 e 22, né? Durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Anota aí na sua Bíblia, assim, grifa com amarelo, com vermelho. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluia, né? Aleluia, Jesus, aleluia. Naquele tempo, ali no deserto, não tinha selfie, não tinha energia, não tinha luz, né? Para iluminar. Assim, hoje o nosso contexto é bem diferente disso aqui, né? A gente hoje sai na rua, tem poste de iluminação, tem tudo aí, lâmpada para tudo que é lado, luz para tudo que é lado. Mas aqui, gente, tinha a luz do Senhor, né? Tinha a coluna de nuvem que guiava eles no caminho. A coluna de nuvem, veja só. Veja, eu queria que vocês agora imaginassem assim, o tamanho do amor desse Deus, né? Porque aqui fala esses versículos falam de proteção de um pai. Proteção de um pai, sabe? De fidelidade ali de um pai, a sua herança ali, aos seus filhos, né? Deus, o sol escaldante, eu imagino, eu nunca estive no deserto, mas eu imagino que é um sol escaldante, né? Durante o dia, mas Deus coloca uma nuvem ali, ó, naquele sol, tapando aquele sol, e eles podem caminhar de dia e de noite, de dia e de noite. De dia ele ia como uma coluna de nuvem. Imagina eles andando e a nuvenzinha aqui, ó, protegendo do sol, né? Eu fico pensando, o carro da gente quebrou o ar-condicionado e um calor, a gente sai meio-dia, volta, aí um calor escaldante. Eu daria tudo para ter uma nuvenzinha aqui em cima para refrescar, né? Mas assim, imagina aquele povo andando, escaldante, não tinha protetor solar, não tinha camisa UV, né? Mas tinha a nuvem, a presença, essa nuvem aqui, gente, não é uma nuvenzinha assim em cima, não. Eu brinquei assim na questão do ar-condicionado, mas não é uma nuvenzinha apenas, é a presença de Deus, é a presença, aquela coluna de nuvem significava a presença de Deus. Eu já falei aqui nesse termo teofania, né? Que é quando Deus se manifesta, né? De alguma forma, assim, a gente vê a forma visível, a presença visível de Deus, ali essa nuvem é como essa teofania. A coluna de nuvem de dia era a presença de Deus, protegendo aquele povo do sol. E de noite, a coluna de fogo para iluminá-los. Ali era a presença de Deus, dia e noite, noite e dia e noite, noite e dia protegendo, iluminando o caminho deles. Porque essa coluna de fogo clareava tudo, e aí eles podiam caminhar, né? Eles podiam caminhar, porque eles estavam enxergando o caminho à sua frente, porque existia a coluna, né? A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo à noite, né? Ou seja, vamos substituir essa coluna, o nome. A presença de Deus estava com eles, não se afastava deles de dia, e nem a presença de Deus se afastava deles de noite, né? A presença ali de Deus era visível. Eu imagino eles andando, olhando assim,
Que nuvem, né? Que nuvem é essa? Eu acho que eles não tinham, né, esse entendimento daquilo. Minha gente, é uma coisa impressionante. A proteção de Deus. E assim é com a gente hoje, sabe? Às vezes a gente se sente desprotegido. A gente tá aí nesse mundo e a gente vive nessa loucura, né? E tudo. E a gente às vezes se sente desprotegido. A gente se sente sozinho. A gente se sente meio que abandonado. Não, não, pelo amor de Deus, existe um Deus que está adiante de você, um Deus que protege você de dia e de noite. Você não anda só, você não está só, ele te protege do calor escaldante, ele te protege, né? E ele aponta o caminho, ele mostra o caminho a esse povo, ele vai guiando o seu povo, ele vai guiando, ele não se afasta, ele não se afasta de você, né? Ele não se afasta. E uma coisa que eu pedi até para vocês aí, grifa, risca. Durante o dia, ele ia adiante deles, sabe? Deus, ele se antecipa, né? Ele se antecipa. Ele vai na frente. O povo está ali caminhando, entrando ali por um deserto. Eles não têm ideia, gente, do que vai acontecer. Eles não têm ideia para onde está indo, né? Eles têm uma promessa. Eles têm uma promessa, né? Que vão para uma terra que mana leite e mel, que vai ser uma terra maravilhosa, enfim. Mas ali eles estão numa jornada, eles estão entrando num deserto, mas eles tem a companhia, a presença de Deus com eles, e isso faz toda a diferença, né? Deus vai adiante deles. Deus não libertou aquele povo, e aqui a gente vê claramente o propósito, né? Deus não libertou esse povo só para livrar eles de uma escravidão de 430 anos. Ah, vocês agora são livres, vão, corram, vivam. Ah. Não, a gente foi criado com um propósito, né? A gente não está aqui por acaso. Não é assim, ah, você nasceu, agora vá, viva, seja livre e tal, né? Não, a gente tem um propósito. Deus nos criou com um propósito. E o próprio Deus, ele guia e conduz a nossa jornada nessa vida, né? O próprio Deus, ele vai adiante de nós, adiante de nós. Ah, Ana, mas precisava ser um deserto, Deus não podia tirar eles de lá, sei lá, arrebatar tudinho logo e jogar, puf, caía logo lá, né? Na Terra Prometida, não seria tão mais fácil, né? Eles já tinham sido escravos por tanto tempo, né? Mas tudo aqui, tudo que está aqui escrito nessa Bíblia é para o nosso ensinamento, né? Deus tinha muito, a gente vai ver, Deus tem muito para ensinar esse povo, a ensinar a eles. Às vezes, como pai, como pais, né? A gente quer o caminho mais fácil para o nosso filho, a gente quer encurtar, a gente quer não deixar que ele sofra, não deixar que ele, né, tome as próprias decisões. Às vezes a gente quer passar na frente e fazer para que encurtar as coisas. Não, existe um processo que cada um de nós tem que passar e tem que viver. Amém? Amém, gente. Eu vou parar aqui, porque eu já falei demais aqui, né? Nosso tempo. Então, eu queria que vocês aí, é, quem sentir à vontade, levantar a mãozinha, quem quiser abrir o microfone, quem quiser acrescentar, quem quiser perguntar, então a gente fica à vontade aqui nesse rico tempo de compartilhar. Vamos lá. Oi, Aninha. Oi, meu Oi, amor. gente. Bom dia, tudo bem? Olha, eu me surpreendo. É engraçado, né? Porque a gente já leu quantas vezes, né?
Mas agora eu não estou lendo, agora eu estou tendo essa instrução espetacular de Ana Cristina vindo através de Cristo. Parabéns, realmente mostra assim muitas coisas, e principalmente pelas pesquisas, né? Por essa doação, esse zelo pela palavra, e que nos orienta, assim, que né, ressalta, né? Mas eu acho que, assim, Aninha, eu vou destacar de várias questões que você falou. Uma que me chamou a atenção, essa questão que sempre chama, né? Da presença de Deus através das nuvens e da coluna de fogo. E aqui eu estava até comentando com o Marco, assim, isso no Antigo Testamento, e ele nos deu Jesus, né? E Jesus é exatamente a luz do mundo, né? E ele agora, essa nuvem, ela não está mais fora, ela está dentro de nós, né? Então, assim, ele foi tão grandioso, né? Porque ele nos dá esse selo, né? Esse selo. Então, essa luz do mundo, ela está em nós, né? Ele nos deu a palavra, ele nos deu o exemplo, né? Então, assim, a gente tem essa história que você está cantando hoje, né? E que faz com que os fogos se acendam em nós, né? Em que a gente consiga enxergar que aquela luz é a luz de Cristo, né? Em nós, né? E tudo é sobre Ele, e para Ele. Então, aleluia, Amém. aleluia, aleluia. Só posso dizer aqui, aleluia. E que tudo que se fala, eu vejo Cristo, né? Eu vejo Cristo, a mão de Cristo. Enfim, então é maravilhoso, porque ele sempre esteve, é o que ele mostra, ele sempre esteve, ele está e sempre estará com os seus. Então, glória a Deus, Aninha. Aleluia. Tá isso. Amém. Amém. É isso mesmo, Lara, é a presença de Jesus, né? A luz. Pablo? Oi, Aninha, vê, três coisas assim me ressaltou, sabe, os olhos, agora quando você falando, né, logo no início de Êxodo 13, talvez essa palavra, ela sirva para muitos de nós, assim, e me tocou bastante, que o primeiro passo, essa é a primeira coisa que eu anotei, o primeiro passo para a liberdade é a obediência ao Senhor. Então, os israelitas, o primeiro passo, eles mesmo no cativeiro, eles obedeceram ao Senhor, que eles colocaram o sangue do cordeiro em todas as portas, eles obedeceram. Após isso, é que o Senhor os libertou, né? E ele faz a consagração, isso é tão simbólico, isso é tão vivo, né? Que mais na frente, né, eu fiz uma ligação também com a relação com os dízimos e ofertas, né? Que você dá as primícias da sua renda, as primícias da sua colheita, né? Então, os israelitas deram os primeiros, né? Não somente os homens consagrados aos homens, mas também os animais, né? A segunda coisa que eu também que eu destaquei aqui, que me saltou os olhos, é quando você falou sobre os versículos, né? Que ficam que os judeus, né? Eles colocam na cabeça e colocam, perdão, na cabeça, na testa e colocam nas mãos. Eu faço uma analogia de que também a liberdade para nós, ela vem através do nosso trabalho, né? E também da nossa inteligência. Então, o que eu destaco realmente assim que para a gente haver, muita gente fala hoje em liberdade financeira, mas a pessoa precisa trabalhar para isso, precisa ter inteligência para isso, para poder se libertar, ter essa liberdade, né, financeira, ter essa liberdade para poder sair, né, de onde está. E a terceira coisa que foi já no finalzinho, eu achei o máximo quando você disse assim que Deus poderia pegar o povo, fazer assim, puf, eu achei isso é muito legal. Realmente, ele pode fazer qualquer coisa, mas o que Deus queria era que os israelitas, não somente os israelitas, mas como nós também, a gente passe pelo processo, né? Porque no processo é que vem o amadurecimento e vem a valorização do que você vai conquistar. Eu acho isso tremendo. Deus poderia realmente fazer um puf e colocar os israelitas lá. Mas o processo fez com que todos eles amadurecessem, né? Nem todos foram, nem todos chegaram, né? O pessoal não chegou,
mas passasse pelo processo de amadurecimento, de valorização do que você está conquistando, né? Foram isso que me destacou. Obrigada, Aninha. Amém, Pablo. Isso mesmo. Isso mesmo, o processo, né? Esse processo, assim, isso é que eu acho incrível. E às vezes a gente também, quando a gente está passando por uma coisa, né? A gente fala, ai, Deus, a pressa, né? Ai, Deus, por que que o Senhor está permitindo eu passar por isso, né? E a gente vai entender depois, né? O quanto esse processo é especial para a nossa vida. Amém. Vamos lá mais, gente. Vamos lá, de São Paulo, diretamente daqui. Ainda estou por aqui, mas vamos Maravilha. tentar dar uma palavrinha. Ó, uma coisa que esse capítulo, para mim, me chamou a atenção, porque a gente já sabe que algumas coisas que vão acontecer, mas eu nunca tinha prestado atenção que essa nuvem e esse fogo acompanha eles desde o início. Porque eu achei que a gente sabe que o mar vai se abrir, vai ter aí coisas ainda tão grandiosas. Eu achei que a nuvem e o fogo só ia vir quando passasse por isso, né? Na minha cabeça, né? Então eu parei aqui, fui adiante enquanto você lia, aí eu fui olhar o 14, cadê o mar se abrir? Não vai se abrir? Aí eu disse, gente, é muito cuidado de Deus. É muito detalhe, Deus é muito detalhista. Porque essa grande proteção, eu só fico imaginando, o exército estava ali atrás, querendo ou não, provavelmente de longe ele já estava sabendo até onde eles estavam, né? Porque uma coluna de fogo à noite já dizia, é lá, ali que eles estão. Mas nada. Deus tinha tudo no controle. O tempo todo ele já sabia para onde ele estava conduzindo, o que vai acontecer, o que vai fazer, né? Que é como a gente diz assim, a gente não consegue ver a visão grandiosa que o nosso Pai tem, né? Quantas vezes, né? Pombas, eu fiquei me perguntando, poxa Deus, tu me atrapalhou aí com visto, não sei o quê. Não fui para Reading, todo mundo está lá em Reading, mas Deus sabia, eu precisava vir para cá para ajudar minha filha. Então, tudo, Deus tem tudo nas mãos dele. Ele, você vai saber por que que você não vai. Eu disse, algo grandioso vai acontecer. Vai, eu estou aqui curtindo, né? Então, a gente vê que os detalhes de Deus continuam assim. Então, se você acha que ele não está te vendo, pense, ele está te vendo lá na frente, o que vai acontecer lá na frente. Então, esse, um foguinho, né? Foguinho, uma nuvenzinha, não, não, é o grandioso dele, né? O que ele está preparando para as nossas vidas. Poxa, muito lindo esse capítulo, muito lindo. Eu achei que a gente já ia estar mais adiante, mas não, é para a gente poder entender isso pelo nosso coração. Obrigada, Aninha. Sempre um prazer estar aqui, sempre aprendendo mais. Ler o capítulo nesse estudo é outro aprendizado, né, minha gente? Todo mundo aqui concorda com isso. Te amo, viu? Amém. Te amo também, Tânia. Que Deus te abençoe aí em São Paulo, Tá né? bem, eu Tá. volto daqui para o final da semana, se Deus quiser. Amém. 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 Aproveitando aí, meninas também, e meninos aqui, né? Também tem meninos, tem homens aqui. No próximo domingo, a gente não vai ter o Apegando-se, porque vai ter o cursilho feminino da região norte. E eu vou estar lá na vigília trabalhando, né? Larissa também vai estar lá trabalhando, né, Lari? Não sei se Mabel, Daremos em nome de Jesus. mas aí a gente volta no outro domingo, tá? Foi na recepção, na recepção, Né? aqui. O cursilho é uma coisa que movimenta muito aqui a gente, né? Então a gente volta no outro domingo, tá? Tô falando aqui que tem pessoas que não são da Zona Norte, mas aí vejam outros, o YouTube, alguma coisa, vão vendo aí, não, mas voltem aqui no outro domingo, que a gente vai estar aqui ao vivo e a cores com vocês, tá? Aninha,
Eu tô revendo Efésios. Inclusive, pela luta espiritual, é o livro da Bíblia que eu estou emergindo. Não só lendo, né? Porque ler Efésios é muito rápido, mas fazendo o estudo junto lá com Kátia nas gravações. Eu estou vendo. Acho que é importante esse preparo, né, nosso. E glória a Deus por a gente ter esse instrumento e ele está guardado e que a gente pode ver e rever. Amém. Amém, gente. Alguém quer mais contribuir, falar alguma coisa? Outra coisa que me chamou muito a atenção, assim, né, que antes, assim, você tinha essa questão dos filactérios, né, e que foi muito legal você ter pesquisado isso, né, e que ele, hoje, com Cristo, ele nos convida, né, a que, na realidade, os filactérios estejam em nosso Isso. coração. E, a, a, e que os olhos da gente, né, sejam iluminados, como Paulo já trouxe, e que a gente fala que o coração está cheio, né? E que dentro do nosso coração esteja exatamente Cristo, sua palavra, né? O seu amor, que o reino de Deus, né? Que a justiça, paz e alegria, ele esteja aqui, ó, porque estamos aqui com o reino de Deus. Então, acho que essa questão dos filactérios não é que ele nos exorta, não é para os outros verem, é para que a gente possa exalar o corpo de Cristo, né? A gente possa exalar a palavra de Cristo. Então, ela esteja realmente em nós. Então, muito bom isso. Amém. Dani, Oi, bom dia. bom dia, querida. Só complementando um pouco disso do que Lari também falou, uma coisa que sempre me surpreende assim na Bíblia, que me deixa super animada, é ver como realmente, como você falou, que tudo aquilo que está escrito aqui foi escrito para nosso ensinamento. E como é interessante ver que a Bíblia foi escrita há 2000 anos, né? Mas contando essas histórias que aconteceram lá, tantos milhões de anos atrás, e ainda assim é atual. Fala da realidade do homem de hoje, né? Quando ele fala sobre essa questão de não adianta só colocar como sinal, ser só mero ritual, né? A gente precisa viver acima de tudo. Como como Deus conhece, né? A essência do homem. E parece que o tempo passa e a gente não se corrige, né? Precisa estar sempre, por isso que a gente precisa estar meditando na palavra de Deus de dia e de noite, para que a gente possa aprender e colocar em prática, né? É um ensinamento vivo para a gente. Não importa o tempo que tenha sido escrito, o tempo que tenha passado, mas é sempre atual. E isso é lindo, é muito lindo. É verdade, Dani. Verdade. Dani, tu pode orar pela gente? Você está aí podendo? Está com tempo para fechar aqui o apegando? Se alguém não tiver mais, alguém? Posso sim. Posso orar já? Alguém? Acho que já, né? Ninguém levantou a mãozinha, tá bom. Senhor, quero te agradecer, Pai. Te agradecer por esse dia que o Senhor fez, por essa palavra, Senhor, que o Senhor fez questão de registrar, para que nada se perdesse, para que nós pudéssemos aprender mais e mais sobre Ti, sobre o Teu caráter, sobre a nossa essência. É, é maravilhoso, Senhor. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais cortante, né, do que uma espada de dois gumes. E é maravilhoso poder aprender isso, estarmos juntos, meditando e aprendendo, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor possa estar conosco ao longo do nosso domingo, nessa, nesse culto que nós teremos agora, né, pela manhã ou à tarde. E também, Senhor, ao longo de toda a nossa semana, que nós possamos diariamente ter esse encontro com a Tua palavra, possamos meditar nela de dia e de noite. Eu te louvo, Senhor, pela vida de Aninha, pela sua disponibilidade de estar aqui religiosamente todo domingo e se preparando para nos ensinar tudo isso, Senhor. Eu te louvo pela vida dela, que o Senhor possa estar trazendo a ela unção, sabedoria, discernimento,
para que cada vez mais nós possamos estar aprendendo mais e mais de Ti, Senhor. Flui através da vida de Aninha, Pai. Quero te pedir também por todas as pessoas que estão viajando, que possam voltar em segurança, que nós possamos ter também, Senhor, um cursilho cheio do Teu Espírito. Vai preparando os corações que vão estar lá esse próximo final de semana, Senhor. Tanto as que vão trabalhar como as que irão fazer. Que o Senhor possa estar se revelando, Pai, de maneira sobrenatural. Assim como Tu foste no passado, né, se revelando, assim como uma nuvem de, de, de uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, que o Senhor possa estar se revelando assim, se mostrando, Senhor, de forma palpável, para que o Teu nome seja glorificado. Quero te agradecer por todas as pessoas que estão presentes aqui essa manhã, que o Senhor possa estar agindo em suas famílias, e também, Senhor, pedindo por aqueles que ainda irão assistir, que o Teu Santo Espírito se mova. Obrigado, Pai. Eu te louvo pelo privilégio que nós temos de te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Amém, Dani, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, 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 queridos. amém. Deus abençoe nosso dia, nosso domingo, nossa semana. Amém. 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 Tchau. Amém.